Uma cachorrinha caramelo grávida foi jogada no lixão para a morte. Mas um milagre aconteceu. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Você já se perguntou como pode um ser tão fiel, tão leal, ser tratado de maneira tão cruel? Já imaginou o que passaria pela cabeça de um animal que, com confiança, espera seu dono e, de repente, é jogado para a morte, sem nenhuma explicação? Esta é a história de uma cachorrinha grávida, chamada Caramelo, que passou por essa terrível experiência, mas que, de maneira surpreendente, deu a volta por cima de uma forma que você nunca imaginou. Antes de começarmos, imagine-se na situação dela. Sozinha, no meio de um lixão, com o corpo carregado de vida, mas sem nenhuma proteção. O medo deve ser inimaginável. A dor, quase insuportável. E o pior, da sensação de ser completamente descartada, como se a vida não tivesse valor algum. Como seria a sua luta? Pois é, essa cachorrinha, abandonada e deixada à própria sorte, se viu nessa situação. Mas acredite, a vida dela estava longe de acabar. Aqui, em pleno Brasil, em meio à correria das cidades e dos vilarejos, muitos animais como Caramelo são jogados nas ruas. São conhecidos como vira-latas, mas essa cachorrinha, em particular, não era apenas mais uma. Ela era um símbolo de esperança, mesmo sem saber disso ainda. E foi justamente no momento mais sombrio que algo extraordinário aconteceu. Você sabia que, no Brasil, mais de 30 milhões de animais abandonados vivem nas ruas? Uma estatística que mexe com o coração de qualquer pessoa que se importa com a causa animal. A maioria deles, sem nenhum cuidado, vive à mercê da sorte, lutando pela sobrevivência. E, mesmo com tantos casos como o de Caramelo, o destino parece não dar espaço para a esperança até o momento em que alguém decide fazer a diferença. Agora, imagine que em meio ao lixo, uma simples ação de um ser humano poderia mudar o futuro de Caramelo para sempre. Foi assim que a história dela começou a virar. E o que parecia ser um fim, na verdade, era apenas o começo de uma reviravolta surpreendente. Mas antes que você pense que é só mais uma história triste de abandono, quero que você continue assistindo. Eu prometo que a vida de Caramelo vai te surpreender e, ao final, você vai entender o verdadeiro significado de O Milagre. No próximo capítulo, você vai descobrir o momento em que Caramelo, sozinha no lixo, viu uma mão estendida. Não era só uma mão qualquer, mas alguém que estava prestes a mudar sua vida para sempre. O que aconteceu depois? O que essa mão representou para ela? Será que ela aceitou a ajuda? Fique ligado. Você consegue imaginar o desespero de um ser tão pequeno e vulnerável, abandonado no meio de um lugar sujo e perigoso, com o corpo cansado, grávido e sem nenhuma esperança? Foi exatamente isso que Caramelo, a cachorrinha abandonada no lixão, vivia. Em meio a toneladas de lixo, cercada por um cenário de degradação e desespero, ela estava sozinha. O barulho do vento e os gritos distantes da cidade mal eram ouvidos. Tudo parecia um pesadelo interminável. E acredite, a dor e o sofrimento eram imensos, mas a vida de Caramelo estava prestes a mudar para sempre. É nesse momento de dor, que o destino tem o poder de nos surpreender de maneiras inimagináveis. Como se um milagre estivesse prestes a acontecer, uma mão humana surgiu, estendida no meio do caos. Caramelo, com seus olhos assustados e seu corpo cansado, viu aquela mão. Era uma mão que oferecia algo que ela jamais esperava, ver esperança. Aquela mão não era apenas uma ajuda. Era a chance de escapar do pesadelo e começar uma nova vida. Mas você já imaginou o medo que Caramelo sentiu ao ver um humano se aproximando dela? Quantas vezes já havia sido rejeitada? Quantas vezes pensou que o ser humano era o responsável por sua dor? Ela não sabia se aquela mão era amiga ou inimiga, se era mais uma promessa vazia ou se, finalmente, alguém iria mostrar que ela merecia ser amada. Mas algo dentro de Caramelo a fez confiar. Algo profundo, algo que ela não podia ignorar. A necessidade de sobrevivência foi mais forte do que o medo, e ela se aproximou lentamente, desconfiada, mas com a esperança nascendo dentro de seu peito. A mão, com muito cuidado, a pegou nos braços, sem fazer movimentos bruscos, para que ela não se assustasse.
Era como se a própria vida fosse abraçá-la e lhe dar a chance de renascer. E assim começou a jornada de Caramelo para longe do lixão. O que Caramelo não sabia naquele momento era que essa simples ação de um ser humano mudaria sua vida para sempre. Ela havia deixado para trás o abandono e a desesperança, mas ainda estava prestes a enfrentar desafios que exigiriam toda a sua força. A mulher que a encontrou não sabia o que a esperava. Mas o instinto de cuidado e compaixão a levou a resgatar Caramelo, mesmo sabendo que o caminho à frente seria árduo. Seu nome era Mariana, e ela havia sido voluntária em várias campanhas de resgate de animais nas ruas. Ela sabia da realidade de tantos animais abandonados e sentia que algo poderia ser feito para mudar suas vidas. Mas, ao ver Caramelo naquele lixão, com a barriga cheia de filhotes, a realidade cruel daquele resgate parecia mais do que urgente. Mariana sabia que, naquele momento, ela estava sendo chamada a fazer a diferença. Mariana pegou Caramelo com muito carinho e a colocou em sua mochila, cobrindo-a com um pano para que ficasse aquecida. Ela não sabia ao certo como seria a jornada de volta para casa, mas uma coisa era certa e não a deixaria naquele lugar. Durante o caminho de volta, Caramelo parecia entender que algo tinha mudado. Ao longo do trajeto, ela ficou tranquila, talvez finalmente sentindo-se segura nos braços de alguém que não a abandonaria. A vida de Caramelo havia dado uma reviravolta inesperada. Ela não estava mais no lixão, não estava mais sozinha. Mas o caminho à frente ainda era incerto. Mariana sabia que, mesmo após o resgate, a cachorrinha e seus filhotes precisariam de muito cuidado. Os dias seguintes seriam cruciais para garantir que Caramelo se recuperasse e pudesse dar à luz com segurança. Chegando em casa, Mariana preparou um cantinho seguro para Caramelo. O ambiente era simples, mas acolhedor. Era o suficiente para garantir que a cachorrinha tivesse a paz e a tranquilidade de que precisava. Durante os primeiros dias, Caramelo estava tensa, mas logo se acostumou com o novo espaço. Mariana, com seu coração cheio de amor, cuidava dela todos os dias. Ela sabia que a tarefa não seria fácil, mas estava determinada a fazer tudo o que fosse necessário para que Caramelo tivesse a chance de ser feliz, sem mais sofrimento. A mudança foi incrível. Aos poucos, Caramelo começou a se soltar, a confiar nas mãos que a acariciavam e a comida que lhe era oferecida. Ela estava começando a perceber que não estava mais sozinha, que havia encontrado alguém que se importava com ela. E, com o tempo, Caramelo passou a demonstrar sinais de gratidão. Cada olhada em Mariana era como uma promessa silenciosa de que ela havia encontrado seu lar. Mas ainda restava o maior desafio, a chegada dos filhotes. Caramelo estava grávida, e, apesar de tudo, seu corpo estava se preparando para ser mãe. Mariana, com muito cuidado e atenção, a levou ao veterinário para garantir que a cachorrinha e seus bebês estivessem bem. A ansiedade era palpável. Como seria a chegada dos filhotes? Seriam todos saudáveis? O que Mariana não sabia era que essa jornada, cheia de dificuldades e surpresas, revelaria ainda mais milagres. Caramelo estava prestes a dar à luz, e todos os cuidados que ela receberá até aquele momento seriam fundamentais para que sua vida e a dos seus filhotes seguissem adiante. Mariana não sabia que essa história, que começou com tanto sofrimento, acabaria se tornando uma das mais emocionantes que ela já viverá. O que você acha que aconteceu a seguir? Acompanhe nos próximos capítulos, onde você vai descobrir como essa história de dor e abandono se transforma em um conto de esperança, superação e amor incondicional. Depois de um resgate dramático e repleto de incertezas, Caramelo finalmente se encontrava em um lugar seguro. A vida que ela conheceu até então, marcada pelo abandono e sofrimento, agora começava a dar sinais de transformação. O lixão, com seus odores fétidos e as condições implacáveis, havia ficado para trás, e agora ela estava sob os cuidados de Mariana, uma mulher que, sem hesitar, se dedicava a dar-lhe a chance de viver com dignidade. Mas, mesmo em um lugar acolhedor, a verdadeira batalha de Caramelo ainda estava por vir no nascimento dos seus filhotes. O tempo passava e, conforme a barriga de Caramelo crescia, também aumentava a preocupação de Mariana. A cachorrinha estava cada vez mais cansada e, com os dias se aproximando, a tensão era palpável.
Mariana sabia que, além da saúde de Caramelo, os filhotes precisavam de cuidados especiais, especialmente em uma situação como aquela, onde o estresse e os traumas do passado poderiam afetar o desenvolvimento dos pequenos. Cada sinal de desconforto de Caramelo fazia o coração de Mariana bater mais rápido. No entanto, Caramelo parecia confiar cada vez mais na nova dona. Seus olhos, antes desconfiados e cheios de medo, agora estavam mais suaves. Quando Mariana acariciava, Caramelo deitava a cabeça sobre o colo da mulher, como se entendesse que estava ali para cuidar dela. Era incrível como, mesmo depois de tanta dor, a cachorrinha começava a mostrar sinais de afeto e gratidão. Chegou o dia em que Mariana percebeu que algo estava prestes a acontecer. Caramelo se levantou com dificuldades e foi até o canto do quarto, onde havia preparado um pequeno abrigo para ela. Mariana sabia o que isso significava. O momento do nascimento estava chegando, e a tensão tomou conta do ambiente. Mesmo sendo experiente no cuidado de animais, Mariana não pôde deixar de sentir uma certa ansiedade. Ela sabia que os filhotes precisavam de um ambiente tranquilo e seguro, e que o nascimento de um animal em situações de estresse poderia ser complicado. Mas, ao contrário do que Mariana temia, Caramelo parecia estar se sentindo mais confortável do que nunca. Ela estava calma, e parecia que o amor e os cuidados que recebia haviam preparado sua mente e seu corpo para essa grande mudança. Mariana ficou ao lado dela o tempo todo, oferecendo-lhe conforto e apoio, enquanto Caramelo, em silêncio, começava o processo de dar à luz. A primeira coisa que Mariana percebeu foi o som suave dos filhotes, ainda indefesos, latindo fraco. O cheiro do nascimento, misturado com a ternura do momento, fez o coração de Mariana derreter. Caramelo estava agora, de fato, em um lugar seguro, cercada pelo cuidado e pelo carinho que merecia. Durante o parto, Mariana não conseguia conter as lágrimas. A transformação daquela cachorrinha, que antes estava no lixão, sendo rejeitada por todos, agora estava prestes a dar à luz a uma nova geração de vida. Era como se o destino tivesse preparado aquele momento para mostrar a todos que, mesmo nas condições mais adversas, o milagre poderia acontecer. Quando o último filhote nasceu, Caramelo olhou para ele com um olhar cheio de amor e, pela primeira vez desde o resgate, Mariana viu um sorriso de tranquilidade no rosto da cachorrinha. Ela estava segura. E seus filhotes estavam seguros também. A dor do parto logo passou, e Caramelo deitou-se com seus filhotes ao redor, aconchegando-os em seu corpo, dando-lhes calor e proteção. Mariana sabia que, apesar dos desafios que ainda poderiam surgir, Caramelo havia superado a maior parte da sua jornada. A partir daquele momento, ela seria uma mãe dedicada, e Mariana seria uma amiga e cuidadora para o resto de suas vidas. A surpresa, porém, veio quando Mariana percebeu algo inusitado. Um dos filhotes, o menor de todos, não se movia. Ela rapidamente entrou em pânico, imaginando que poderia ter havido algum problema com o nascimento. Mas, ao observar mais de perto, percebeu que o filhote estava respirando, embora com dificuldade. Era frágil, muito frágil. Mariana sabia que ele precisava de ajuda urgente. Então, sem perder tempo, ela correu até a cozinha para pegar um pano aquecido e, com muito cuidado, tentou aquecer o pequeno. Aquele filhote estava lutando pela vida, e Mariana sabia que ela precisava ser rápida para garantir que ele sobrevivesse. O medo que sentiu foi intenso, mas a confiança em sua habilidade e no amor de Caramelo a motivou a agir. Em questão de minutos, o filhote começou a se mover um pouco mais, ganhando forças aos poucos. Com o coração apertado, Mariana olhou para Caramelo, que observava atentamente sua reação. Era como se ela estivesse pedindo ajuda para o filhote, como se tivesse plena confiança de que Mariana faria tudo o que fosse necessário para salvar sua cria. O tempo passou, e a recuperação do filhote foi milagrosa. Ele ganhou forças e logo estava mamando com seus irmãos, alimentando-se e crescendo saudável ao lado da mãe. A transformação completa de Caramelo, de uma cachorrinha frágil e abandonada para uma mãe corajosa e protetora, foi surpreendente. Mariana sabia que, apesar das dificuldades que viriam pela frente, ela havia cumprido sua missão. Caramelo havia dado à luz não só a uma nova geração, mas também ao renascimento de sua própria vida. Mas a história de Caramelo estava longe de acabar.
Agora que os filhotes estavam bem, o verdadeiro desafio começaria em garantir que eles crescessem saudáveis, felizes e com a chance de uma vida sem mais sofrimento. Será que Mariana conseguiria encontrar um lar para todos eles? E como a vida de Caramelo se transformaria ainda mais com essa nova realidade? Fique conosco para o próximo capítulo, onde você vai acompanhar a jornada dos filhotes de Caramelo e o impacto que eles terão na vida de todos ao redor. A vida de Caramelo havia mudado drasticamente. A cachorrinha, que antes era uma simples vira-lata jogada no lixão, agora era uma mãe orgulhosa, cheia de cuidados e carinho por seus filhotes. Mariana, com seu amor incondicional, estava lá para dar a ela a oportunidade de ser feliz, longe das dores do passado. Mas agora a pergunta era, como garantir que, não só Caramelo, mas também seus filhotes, tivessem um futuro promissor? Como proporcionar a eles a chance de uma vida cheia de amor, longe do abandono e da dor? Após o nascimento dos filhotes, Mariana sabia que não poderia simplesmente deixá-los crescer sozinhos. Era uma responsabilidade enorme, e ela estava disposta a fazer o que fosse preciso para garantir que, tanto Caramelo quanto seus filhotes, tivessem o melhor possível. Mas, mesmo com tanto amor e dedicação, ela sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios. Eles precisariam encontrar um lar, um espaço seguro onde pudessem crescer felizes. E isso seria um grande desafio, especialmente considerando que muitos cães de rua, como os de Caramelo, têm dificuldades para encontrar famílias dispostas a adotá-los. Nos primeiros dias após o nascimento, Caramelo mostrou um instinto maternal impressionante. Ela se tornou uma mãe protetora, cuidando de seus filhotes com uma dedicação que parecia não ter limites. Mariana ficou impressionada ao ver como a cachorrinha, que antes estava cheia de medo e desconfiança, agora estava plenamente confiando nela e em seu novo lar. Caramelo, com seus filhotes ao seu redor, parecia finalmente estar vivendo a vida que merecia. Mas com essa felicidade também surgiram novas preocupações. Os filhotes estavam crescendo rapidamente, e logo, começaram a explorar o ambiente ao redor. Caramelo os guiava com paciência, e Mariana se certificava de que eles estivessem sempre bem cuidados. Durante essas primeiras semanas, ela passava boa parte do tempo observando, alimentando e brincando com os filhotes, enquanto Caramelo ficava atenta a qualquer movimento. Era claro que a cachorrinha estava em sua essência, em sua natureza, cuidando e protegendo os seus pequenos. No entanto, a questão da adoção estava começando a pesar na mente de Mariana. Ela sabia que não poderia ficar com todos os filhotes para sempre. A vida de Caramelo e a de seus filhos precisavam de estabilidade, e ela sabia que isso significava encontrar lares para eles. O número de cães abandonados no Brasil é alarmante. Cada dia, mais e mais animais ficam desamparados, e encontrar uma família disposta a adotar um cachorro de rua não é uma tarefa simples. Mas Mariana não desistiria. Ela havia visto o poder do amor transformar a vida de Caramelo, e sabia que poderia fazer o mesmo pelos filhotes. A ideia de separar Caramelo de seus filhotes doía no coração de Mariana, mas ela também sabia que o amor que ela poderia proporcionar a esses cachorrinhos não seria suficiente para cobrir a vastidão do mundo fora da sua casa. Ela começou a procurar por famílias que estivessem dispostas a adotar um dos filhotes, garantindo que eles tivessem um futuro repleto de amor e cuidado. Uma manhã, enquanto Mariana estava organizando um post em um grupo de adoção de animais, uma mulher chamada Raquel entrou em contato com ela. Raquel estava procurando adotar um cachorro e, ao ver a foto de Caramelo e seus filhotes, se apaixonou imediatamente. Ela estava disposta a adotar um dos filhotes e ofereceu um lar cheio de amor. Mariana ficou aliviada e feliz por saber que, pelo menos, um dos pequenos teria a oportunidade de ter um futuro seguro. Raquel visitou a casa de Mariana e, ao ver os filhotes de Caramelo, foi impossível não se emocionar. Cada um dos cachorrinhos tinha algo especial, algo que fazia seu coração bater mais rápido. Mas, ao ver o filhote menor, o mesmo que havia lutado pela vida logo após o nascimento, Raquel se encantou de imediato. Ele estava saudável, brincalhão e cheio de energia. Ela o escolheu para ser seu novo companheiro. O processo de adoção foi um sucesso, mas ainda havia muito a ser feito.
Caramelo continuava a cuidar de seus outros filhotes, e Mariana sabia que ainda precisaria encontrar lares para os outros dois, o que, apesar da ajuda do grupo de adoção, continuava sendo uma missão difícil. No entanto, o que ela não sabia era que os próximos dias seriam repletos de surpresas. Logo depois da adoção do primeiro filhote, Mariana recebeu uma ligação inesperada de um amigo da família, que também havia se apaixonado pela história de Caramelo. Ele e sua esposa estavam procurando adotar um cachorro, e depois de ouvir o relato sobre o milagre do nascimento, decidiram que queriam dar um lar para o segundo filhote. O destino estava realmente sorrindo para Caramelo e seus filhos, pois, em questão de dias, 2 filhotes já haviam encontrado seus lares para sempre. Mas a jornada de Caramelo não se resumiria apenas a isso. O maior desafio ainda estava por vir do filhote menor, aquele que havia lutado pela vida desde o momento do nascimento. Mesmo com toda a ajuda de Mariana, esse filhote precisava de cuidados especiais, e ela sabia que precisaria de um dono com paciência, dedicação e amor para ele. Ela não queria apenas alguém que o adotasse, mas alguém que estivesse disposto a oferecer o cuidado necessário para ele se desenvolver plenamente. Ao longo dos dias seguintes, Mariana continuou sua busca, sabendo que a sorte de Caramelo e seus filhotes estava nas mãos de pessoas que poderiam mudar o destino desses pequenos de forma permanente. O que Mariana ainda não sabia era que o filhote menor estava prestes a ter um encontro que mudaria sua vida para sempre, e que, assim como Caramelo, ele também encontraria uma segunda chance. O que acontecerá com o filhote menor? Conseguirá ele encontrar uma família tão maravilhosa quanto as que adotaram seus irmãos? Fique atento para o próximo capítulo, onde você vai descobrir como a jornada de Caramelo e seus filhotes se desdobrará, e como o amor pode fazer toda a diferença na vida de um animal. O milagre que começou com Caramelo, aquela cachorrinha abandonada no lixão, estava agora se transformando em uma história de amor, recuperação e renascimento. Cada um dos filhotes de Caramelo havia encontrado um lar, e com isso, a sensação de alívio tomava conta do coração de Mariana. Ela sabia que, apesar de todos os desafios e obstáculos, a missão estava sendo cumprida. Caramelo, que antes estava sozinha, agora via sua descendência crescer em um ambiente seguro e cheio de carinho. Mas havia um filhote que ainda não havia encontrado seu lar. O filhote menor, aquele que havia nascido com dificuldades, estava se recuperando bem, mas algo em sua natureza o tornava um pouco mais sensível, mais dependente. Ele era frágil, e Mariana sabia que precisaria de um cuidado extra para garantir que ele tivesse a chance de uma vida plena e feliz. Mas o que realmente a preocupava não era sua saúde, mas sim encontrar a pessoa certa para adotá-lo. Caramelo, agora já mais tranquila, não se afastava do filhote menor. Ela parecia entender que, por mais que seus outros filhos estivessem em boas mãos, aquele pequeno precisava dela de uma forma especial. O instinto maternal de Caramelo continuava forte, e Mariana observava, com os olhos cheios de emoção, como a cachorrinha cuidava do pequeno com tanto zelo. Era uma cena tocante. Caramelo, que tinha sido jogada no lixão como se fosse nada, agora era uma mãe orgulhosa e dedicada. Seus filhotes estavam crescendo, se tornando mais ativos, brincando e explorando o ambiente ao seu redor. No entanto, o pequeno ainda passava muito tempo perto da mãe, como se precisasse do aconchego dela para se sentir seguro. Era claro que Caramelo não queria deixá-lo ir, mas sabia que o momento da separação logo chegaria. Mariana também sentia o peso da decisão. Ela sabia que deveria encontrar um lar para o último filhote, mas ao mesmo tempo, ela temia o impacto da separação. Ela havia criado um vínculo tão forte com todos os filhotes, especialmente com aquele que parecia ser o mais vulnerável. No entanto, o que ela não sabia era que o destino já havia preparado algo surpreendente para ele. Em um sábado à tarde, enquanto Mariana estava preparando o almoço, ela recebeu uma mensagem de um velho amigo de infância, Eduardo. Eles não se viam há anos, mas sempre mantiveram contato esporádico. Eduardo havia ouvido falar sobre o resgate de Caramelo e seus filhotes e estava muito tocado pela história. Ele e sua esposa, Luísa, estavam em busca de um cachorro, e ao saber da situação do filhote menor, decidiram que queriam adotá-lo. A conexão foi instantânea, e, ao ouvir a proposta de Eduardo, o coração de Mariana se encheu de esperança. Ela sabia que esse seria o lar perfeito para o pequeno.
Eduardo e Luísa, que moravam em uma casa espaçosa com um grande quintal, estavam ansiosos para dar ao filhote uma vida cheia de cuidados e carinho. Eles haviam perdido recentemente seu cachorro de muitos anos e sentiam a falta de ter um amigo de 4 patas ao seu lado. Quando viram a foto do filhote e souberam de sua história, não hesitaram em entrar em contato com Mariana. Eles estavam prontos para dar ao pequeno tudo o que ele precisaria. A visita de Eduardo e Luísa foi marcada para o dia seguinte. Mariana preparou a casa para receber o casal e, claro, o filhote. Caramelo, como sempre, estava atenta a todos os movimentos. Ela sabia que o momento estava se aproximando, e, embora sentisse a dor da separação, parecia estar aceitando que aquele seria o melhor para seu filhote. Quando Eduardo e Luísa chegaram, Mariana os conduziu até o canto onde o filhote estava brincando com os irmãos. O pequeno, ao ver os visitantes, se aproximou cautelosamente, mas com curiosidade. A conexão foi imediata. Eduardo se agachou lentamente, estendendo a mão, e o filhote, com aquele olhar tímido, foi até ele, permitindo que o acariciasse. Luísa, com um sorriso sincero, também se aproximou e começou a brincar com o pequeno. Era claro que o filhote estava confortável e que, naquela casa, ele seria bem-vindo. Mariana observou a cena com o coração apertado, mas também com a sensação de que o destino havia agido mais uma vez. O pequeno, que havia começado a sua vida com tanta dificuldade, agora estava prestes a embarcar em uma nova fase. Eduardo e Luísa prometeram cuidar dele com todo o amor e carinho, e Mariana sentiu que estava tomando a decisão certa. Afinal, não era apenas a sobrevivência que importava, mas a qualidade de vida e o amor que o filhote receberia. Após a visita, Eduardo e Luísa deram a confirmação de que adotariam um filhote. O dia da despedida chegou, e Mariana, com lágrimas nos olhos, entregou o pequeno aos novos donos. Caramelo, ao perceber que o filhote estava indo, aproximou-se dele e, por um momento, parecia querer lhe dar um último abraço. Mariana, com o coração apertado, acariciou Caramelo, sabendo que, apesar da dor, aquele era o melhor caminho para todos. Quando o filhote foi embora com Eduardo e Luísa, Caramelo ficou um pouco mais quieta, mas logo começou a brincar com os outros filhotes, como se entendesse que a vida continuaria. Ela ainda era uma mãe protetora, mas agora com mais liberdade para cuidar de si mesma também. Mariana observou a cena com um sorriso de alívio. Ela sabia que, com o tempo, os outros filhotes também encontrariam suas famílias. E, assim como o filhote menor, todos eles teriam a chance de crescer em um ambiente cheio de amor. O que parecia ser um fim, na verdade, era apenas o começo para todos eles. Caramelo, com sua força e coragem, havia dado a vida a filhotes saudáveis, que agora seguiam seus próprios caminhos. Mariana, com seu amor incondicional, havia mostrado que a compaixão e o cuidado podem transformar vidas. E o destino, como sempre, havia mostrado que, mesmo nas situações mais sombrias, o milagre da vida pode acontecer. Agora, com o último filhote adotado e os outros prontos para seguir seus próprios caminhos, Caramelo finalmente podia respirar aliviada. Sua missão como mãe estava cumprida, e ela, agora, tinha o direito de ser feliz, com a certeza de que todos os seus filhotes estavam em boas mãos. E, para Mariana, esse era o verdadeiro milagre, em ver como o amor pode transformar até os destinos mais sombrios em histórias de esperança. Após a adoção de todos os filhotes de Caramelo, Mariana sentiu um misto de sentimentos. Por um lado, havia o alívio de saber que os pequenos estavam indo para lares cheios de amor, onde teriam a chance de crescer com segurança e felicidade. Por outro lado, um vazio começava a preencher o coração de Mariana, pois ela sabia que Caramelo, com toda sua doçura e força, havia passado por tanto sofrimento para criar seus filhos. Agora, após o grande sacrifício de ser mãe, ela precisava ser cuidada, ela precisava de amor também. A princípio, Mariana havia hesitado em adotar Caramelo, achando que a cachorrinha merecia um espaço próprio, longe de um possível sofrimento. No entanto, com o tempo, ela percebeu que Caramelo não era apenas uma cachorrinha resgatada. Ela era uma guerreira, uma sobrevivente, que merecia um lar repleto de carinho, o mesmo que ofereceu a seus filhotes. E, assim, a decisão de adotá-la finalmente se concretizou. Caramelo não demorou muito para se adaptar à sua nova vida.
Embora ainda fosse um pouco cautelosa em alguns momentos, ela começou a se aproximar de Mariana com mais frequência. A mulher, que havia sido sua salvação, tornou-se sua fonte de confiança e afeto. Era algo mágico, como se a cachorrinha entendesse que agora estava protegida, que agora poderia relaxar e ser ela mesma. Nos primeiros dias, Caramelo apenas ficava ao lado de Mariana, deitada no sofá ou no chão da sala, sempre observando tudo ao seu redor com aqueles olhos suaves, como se ainda tentasse compreender que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais a cachorrinha vagando sozinha, sem rumo. Agora, ela era parte de uma família, e sentia-se segura. Foi durante esses dias que Mariana começou a perceber o quão profundo era o vínculo entre elas. Caramelo se aproximava dela como se soubesse que, finalmente, não precisava mais temer. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ela confiava em Mariana como nunca havia confiado em ninguém. Talvez fosse o reflexo do próprio sofrimento de Caramelo, o abandono e a luta pela sobrevivência. Mas Mariana sabia que aquilo era mais do que a relação entre uma pessoa e um animal. Era uma verdadeira história de resiliência, onde ambas se ajudaram a superar os fantasmas do passado. O processo de adaptação foi gradual. Ao contrário de outros cachorros que, após o resgate, podem desenvolver comportamentos difíceis de lidar, Caramelo parecia ser uma cachorrinha calma e tranquila. Ela estava, de fato, curada do ponto de vista emocional, embora a memória do lixão e os traumas do passado ainda pudessem surgir de vez em quando. Caramelo se adaptou a um novo horário de vida. Acordava cedo pela manhã, e Mariana, que já havia se acostumado à companhia constante da cachorrinha, sempre a convidava para uma caminhada. Era um momento sagrado para as duas, quando a ligação entre elas se tornava ainda mais forte. Era nos passeios diários que Caramelo parecia se esquecer do passado e desfrutar do presente. E Mariana, por sua vez, sentia uma paz imensa, como se Caramelo estivesse ali para ensinar-lhe sobre paciência, coragem e o valor da vida. Caramelo, aos poucos, começou a mostrar uma alegria que Mariana nunca imaginara que ela poderia sentir. Ela rolava no gramado durante os passeios, brincava com os brinquedos que Mariana havia comprado especialmente para ela e, com o tempo, até começou a se aproximar de outros animais. O passado de rejeição e medo parecia cada vez mais distante. Com o passar dos meses, o relacionamento entre Mariana e Caramelo se fortaleceu, e a cachorrinha começou a se tornar mais independente, mas sem perder o carinho por sua dona. Quando Mariana chegava em casa, Caramelo a recebia com uma alegria contagiante, abanando o rabo e correndo em círculos ao redor dela. Era como se a cachorrinha tivesse compreendido que agora tinha um lugar seguro no mundo. Não precisava mais se preocupar com o abandono. Ela havia encontrado sua casa. O maior presente para Mariana foi ver a transformação de Caramelo. Ela não era mais a cachorrinha assustada e desconfiada. Agora, Caramelo era uma amiga leal e uma companheira fiel. Mas a maior lição foi a forma como Caramelo, com sua ternura e inteligência, a ajudou a enxergar a vida de maneira diferente. Mariana havia resgatado uma cachorrinha, mas, na verdade, ela havia sido resgatada também. A nova vida de Caramelo também trouxe um novo foco para Mariana. Ela começou a engajar-se ainda mais em campanhas de adoção e conscientização sobre o abandono de animais. A cada história de cães abandonados que ela ouvia, Mariana se sentia mais motivada a fazer a diferença. Ela sabia que Caramelo não era a única cachorrinha que havia sofrido. Havia milhares de outros animais nas mesmas condições, esperando por uma chance de mudança, por um simples gesto de compaixão. Mariana, com o apoio de Caramelo, passou a dedicar-se a um projeto de resgates, ajudando outros animais em situação de risco. Em cada resgate, ela via a mesma história de dor, de abandono, mas também de superação. E, para cada animal que ela ajudava, ela se sentia mais completa. Era como se Caramelo tivesse iluminado o caminho para ela, guiando-a para um propósito maior, onde o amor incondicional se tornava a chave para a cura. Mas, apesar de todas as conquistas e vitórias, Mariana sabia que a jornada de Caramelo e a sua própria história estavam longe de terminar.
A cachorrinha, com sua capacidade de amar e sua força para superar os obstáculos, continuava a ensinar-lhe lições valiosas sobre a vida e sobre a importância de nunca desistir. Caramelo, agora, já não era mais uma vira-lata ou perdida no lixão. Ela era um símbolo de superação, de um amor que ultrapassa barreiras e vai além de qualquer sofrimento passado. Ela era prova viva de que, mesmo em um mundo tão difícil, milagres acontecem quando há amor genuíno e dedicação. E, assim, Caramelo e Mariana, de duas almas quebradas pelo destino, se tornaram as melhores amigas, compartilhando uma vida cheia de aprendizado, alegria e, acima de tudo, amor. O tempo passou, e com ele, a vida de Caramelo e Mariana se transformou em algo mágico, uma história de superação que parecia não ter fim. A cachorrinha, que havia sido abandonada em um lixão, agora se tornava o símbolo de algo muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar, uma missão de amor, cuidado e transformação. Mariana, ao lado de Caramelo, não só viu sua própria vida mudar, mas também sentiu o impulso de ajudar outros animais como ela. Ela sabia que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas por Caramelo, havia muitos outros cães sofrendo nas ruas, muitos abandonados e sem esperança. Foi então que Mariana decidiu que sua missão não se limitava mais a salvar um único animal. Ela queria ajudar o maior número possível de cachorros e outros animais que viviam em situações precárias. Caramelo, com sua natureza carinhosa e instinto protetor, sempre estava ao lado de Mariana, mostrando-lhe como o amor de um animal pode transformar uma vida. Todos os dias, ao lado de sua mãe humana, Caramelo participava de resgates, muitas vezes atuando como um verdadeiro apoio emocional para os outros cães que estavam sendo salvos. Sua energia positiva e seu comportamento amável faziam com que outros animais sentissem confiança e esperança. Mariana e Caramelo, juntas, se tornaram a força motriz de um projeto que logo cresceu muito mais do que ela imaginara. Elas começaram a resgatar cães de rua e até outros animais, oferecendo-lhes cuidados médicos, alimentação e, acima de tudo, amor. A história de Caramelo, que uma vez foi rejeitada e deixada para morrer, agora inspirava uma verdadeira rede de pessoas dispostas a ajudar e adotar cães que, assim como ela, estavam em situações de abandono. O projeto de resgates foi ganhando notoriedade nas redes sociais, e cada vez mais pessoas se uniam a Mariana nessa causa. Muitos dos cães resgatados, como Caramelo, haviam sido vítimas do abandono e da crueldade, mas agora tinham a chance de recomeçar. Mariana, com o auxílio de voluntários e uma rede de apoio crescente, estabeleceu um abrigo provisório onde os cães poderiam se recuperar até serem adotados. Com a ajuda de Caramelo, que agora estava mais confiante do que nunca, o projeto foi se expandindo para várias cidades e bairros, alcançando regiões onde o abandono de animais era alarmante. O exemplo de Caramelo, a cachorrinha que fora descartada como lixo e agora era uma estrela, tocava o coração de todos que a conheciam. O resgate de animais deixava de ser uma ação isolada e se tornava uma missão coletiva, uma causa que unia comunidades e pessoas dispostas a mudar a vida dos animais de rua. Enquanto isso, Caramelo seguia ao lado de Mariana como um símbolo de esperança. Ela se tornou o rosto do projeto e a mascote de todas as ações de resgate. Era incrível como, mesmo após tudo o que havia sofrido, Caramelo mantinha sua ternura e compaixão. Ela continuava a ser uma presença calma e amorosa para os outros cães, e seu comportamento afetuoso fazia com que todos se sentissem acolhidos. As semanas se passaram, e mais cães começaram a ser resgatados e tratados. O abrigo de Mariana se tornou um local de encontro para aqueles que queriam adotar um animal e dar-lhe uma nova chance na vida. Caramelo, que antes não confiava em ninguém, agora estava cercada de amigos, tanto humanos quanto animais. Ela, que um dia foi desprezada, agora era uma líder de um movimento que estava mudando a vida de muitos. Mas o trabalho de Mariana e Caramelo estava longe de ser fácil. O resgate de animais exigia tempo, recursos e muita dedicação. O abrigo muitas vezes estava lotado, e a equipe de voluntários tinha que se dividir entre cuidar dos animais e promover campanhas de adoção. No entanto, Mariana nunca deixou de acreditar na missão. A cada cachorro resgatado, a cada adoção bem-sucedida, ela sabia que estava fazendo a diferença, que estava dando uma nova chance para muitos animais que, sem ela, não teriam nem mesmo a oportunidade de serem amados.
Em um daqueles dias, enquanto Mariana preparava um novo plano para arrecadar recursos e continuar seu trabalho de resgates, ela recebeu uma mensagem de uma mulher chamada Patrícia. Patrícia havia lido sobre o trabalho de Mariana e Caramelo e queria saber mais sobre o projeto, pois estava interessada em adotar um dos cães resgatados. Depois de uma conversa online, Mariana convidou Patrícia para visitar o abrigo e conhecer os animais. Patrícia chegou ao abrigo com os olhos cheios de curiosidade e amor. Ela já havia adotado um cachorro antes, mas estava em busca de um novo amigo para sua casa. Quando Patrícia viu Caramelo pela primeira vez, seu coração bateu mais rápido. Ela sabia que essa cachorrinha especial tinha algo mágico em sua história. A conexão entre as duas foi instantânea. Caramelo, que sempre havia sido tão seletiva com as pessoas, logo se aproximou de Patrícia e lhe deu uma lambida carinhosa, como se soubesse que ela seria uma nova amiga. O momento foi emocionante. Mariana, ao ver a interação entre as duas, sentiu que Caramelo, mais uma vez, estava cumprindo sua missão. Ela não era apenas uma cachorrinha que tinha sido salva. Ela era um farol de luz, um guia para aqueles que, como Patrícia, estavam dispostos a dar a um animal a chance que ele merecia. Patrícia adotou Caramelo naquele mesmo dia, e foi uma despedida cheia de lágrimas e abraços. Caramelo foi para a casa de Patrícia com a confiança de quem já sabia que o amor sempre encontraria seu caminho. A jornada de Caramelo havia chegado a um novo capítulo, mas a missão de Mariana estava apenas começando. Ela sabia que o trabalho não acabava ali. A cada resgate, a cada história de superação, ela se sentia mais inspirada a seguir em frente, sempre com Caramelo ao seu lado, como uma lembrança constante de que milagres acontecem quando o amor é a motivação. A missão de Caramelo e Mariana havia se tornado muito maior do que ambas poderiam imaginar. Juntas, elas estavam mudando a vida de muitos animais, e a história de Caramelo continuava a inspirar pessoas a agir, a adotar e a cuidar dos animais de rua. O amor que começou no lixão agora se espalhava por todo o mundo, e Caramelo, a cachorrinha que foi deixada para morrer, havia se tornado um símbolo de esperança, de superação e, acima de tudo, de um amor incondicional que não conhece limites. Com a adoção de Caramelo por Patrícia, parecia que a história que começara com tanto sofrimento finalmente chegava a um final feliz. No entanto, a jornada de Caramelo e Mariana estava longe de terminar. Ao contrário, o impacto dessa transformação estava apenas começando a ecoar, tocando o coração de muitas outras pessoas e abrindo portas para novos desafios e oportunidades. A missão que Mariana e Caramelo haviam começado juntas, de resgatar e dar uma nova chance aos animais, estava tomando proporções que nem elas poderiam prever. A notícia sobre a adoção de Caramelo foi rapidamente compartilhada nas redes sociais e em grupos de proteção animal, gerando uma onda de apoio. A história da cachorrinha, que antes foi descartada como lixo, mas que encontrou a felicidade ao lado de Mariana e, depois, de Patrícia, inspirou muitas pessoas. Mariana se viu inundada por mensagens de apoio e, mais importante ainda, por pessoas que queriam adotar outros cães resgatados ou ajudar de alguma forma. A história de Caramelo começou a ser utilizada como um exemplo vivo de superação, mostrando como o amor e o cuidado podem transformar até os destinos mais trágicos. Não era mais apenas uma história de uma cachorrinha resgatada. Era a história de como uma vida pode ser mudada através da compaixão, de como uma pequena atitude pode gerar um efeito dominó de transformação. Aos poucos, Mariana foi percebendo o impacto que o trabalho de resgates estava tendo. Ela começou a receber convites para palestras, entrevistas em programas de televisão e até colaborações com outras organizações de proteção animal. Cada evento, cada palavra compartilhada por ela e Caramelo, ajudava a espalhar a mensagem de que a adoção responsável e o cuidado com os animais de rua eram causas urgentes e essenciais. Mas, enquanto o trabalho de Mariana crescia e se espalhava, ela sabia que Caramelo ainda estava em sua mente, sua doce companheira de tantas lutas. Ela sabia que o legado de Caramelo não se limitava apenas à sua história, mas se estendia a todos os animais que ela havia ajudado a salvar. E, mesmo após a adoção, Mariana mantinha contato com Patrícia, acompanhando de perto o desenvolvimento de Caramelo em sua nova casa. Patrícia, por sua vez, estava encantada com Caramelo. A cachorrinha, que uma vez havia sido tímida e desconfiada, agora mostrava uma personalidade alegre e cheia de vida.
A confiança que ela conquistara com Mariana se estendia a Patrícia, que, com muito amor e paciência, ajudava Caramelo a se adaptar ao novo lar. Juntas, elas compartilhavam momentos de brincadeiras, caminhadas e muito carinho. Caramelo havia encontrado sua verdadeira família, e isso era a maior recompensa que Mariana poderia ter. Enquanto isso, no abrigo de Mariana, a missão seguia firme. Ela sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Muitos outros cães estavam esperando por uma chance, assim como Caramelo. A equipe de voluntários cresceu, e novos resgates começaram a acontecer. A história de Caramelo, que uma vez parecia ser apenas uma entre tantas outras, agora era inspiração para todos os envolvidos no projeto de resgates. Em um dia particularmente movimentado, Mariana estava organizando um evento de adoção. Ela havia preparado um espaço para mostrar aos possíveis adotantes os cães resgatados, oferecendo a oportunidade para que encontrassem um novo lar. O evento foi um sucesso, e muitos cães partiram para suas novas casas. Mariana, com o coração cheio de gratidão, sabia que aquele era o propósito dela, o motivo pelo qual ela tinha se dedicado tanto. Durante o evento, uma mulher chamada Cláudia se aproximou de Mariana. Ela estava em busca de um cão para adotar e, após ouvir a história de Caramelo, ficou emocionada. Cláudia havia perdido seu cachorro de estimação havia poucos meses e, após essa perda, sentia um vazio em seu coração. Ela queria um novo amigo, mas não qualquer cão. Ela queria um animal que, como ela, tivesse passado por dificuldades e tivesse a chance de recomeçar. Mariana e Cláudia conversaram por horas sobre as histórias dos cães resgatados, mas quando Cláudia viu um dos filhotes de Caramelo, algo aconteceu. Ela se aproximou do pequeno com um olhar carinhoso, e o filhote, que já tinha uma energia positiva e brincalhona, correu para ela com entusiasmo. O vínculo foi imediato. Cláudia sabia, naquele momento, que aquele seria o cão dela. A adoção do filhote de Caramelo foi um momento de emoção profunda para Mariana. Ela sabia que, de alguma forma, Caramelo ainda estava deixando seu legado. O filhote, com toda a alegria e energia que Caramelo transmitirá, agora teria a chance de viver uma vida plena, cheia de amor. A história de Caramelo continuava, agora com um novo capítulo, mas sempre com a marca do impacto que ela havia causado. A cada adoção, a cada vida transformada, Mariana sentia que estava mais próxima de cumprir sua missão. Ela e Caramelo haviam começado algo muito maior do que uma simples história de resgate. Elas haviam iniciado um movimento de transformação, onde a compaixão se tornava o motor que movia um número crescente de pessoas a adotar e cuidar de animais de rua. A luta para garantir um futuro melhor para esses animais estava só começando. Com o tempo, o projeto de resgate se tornou um movimento nacional, e a história de Caramelo foi contada em diversos meios de comunicação. Ela se tornou símbolo de superação e esperança, uma inspiração para aqueles que acreditavam que a vida dos animais poderia ser transformada por meio da compaixão humana. Patrícia, com Caramelo ao seu lado, se tornou uma defensora ativa da causa e começou a colaborar com Mariana e sua equipe. Elas criaram campanhas educativas sobre a importância da adoção responsável e começaram a formar parcerias com clínicas veterinárias para fornecer cuidados gratuitos ou a preços acessíveis para animais resgatados. Agora, mais do que nunca, Mariana sentia que o trabalho dela estava sendo amplificado, que o amor por Caramelo havia se espalhado de uma maneira que ela jamais imaginara. A história de uma cachorrinha que foi descartada como lixo estava agora transformando a vida de milhares de outros animais, dando-lhes uma chance de recomeçar, assim como Caramelo teve a sua. E assim, a missão de Caramelo e Mariana continuava, inspirando novos resgates, novas adoções e, acima de tudo, a construção de um futuro melhor para todos os animais que, por um momento, haviam sido esquecidos. A jornada das duas havia mudado o mundo, um animal de cada vez. Com o tempo, o impacto da história de Caramelo continuava a ressoar por todo o país. Mariana e Caramelo haviam se tornado símbolos de um movimento que defendia o amor e a compaixão pelos animais de rua. No entanto, à medida que o projeto de resgates ganhava força e visibilidade, novos desafios surgiram. A realidade de resgatar e cuidar de tantos cães não era fácil. Mariana, embora estivesse rodeada por voluntários e apoio de várias organizações, começou a sentir o peso da responsabilidade.
O movimento de resgates estava crescendo, mas também aumentava a demanda por mais recursos. Muitos cães, como Caramelo, chegavam ao abrigo debilitados e traumatizados. Cada história era mais comovente do que a anterior, e Mariana sabia que, para continuar o trabalho, precisaria não só de mais recursos financeiros, mas também de apoio psicológico para lidar com o desgaste emocional. Cuidar de animais que haviam passado por experiências traumáticas era desafiador, especialmente para os voluntários que viam o sofrimento de perto todos os dias. Caramelo, como sempre, estava ao lado de Mariana. Sua presença, ainda que silenciosa, era um alicerce fundamental para a coragem e a força de sua dona. Mas até a cachorrinha que havia sido símbolo de superação sentia que sua jornada estava apenas começando. Caramelo se tornava cada vez mais uma representante não só do movimento de resgates, mas de uma luta que exigia muito mais do que boa vontade. Era preciso coragem, planejamento e persistência. Mariana sabia que a responsabilidade estava em suas mãos, mas também entendia que, sozinha, não poderia resolver todos os problemas. Ela começou a buscar maneiras de expandir a rede de apoio, criando parcerias com clínicas veterinárias, empresas de pet shops e até com escolas, para educar as novas gerações sobre o valor da adoção e o cuidado com os animais. Ela organizava campanhas, bazares beneficentes e eventos para arrecadar fundos, tudo para garantir que o abrigo pudesse continuar funcionando e, mais importante, para salvar mais vidas. Entretanto, a grande mudança que Mariana percebeu foi que, ao falar de resgates, muitas pessoas não viam o problema por completo. Ela sentiu que, em algum momento, a causa estava se tornando algo muito pequeno para tanta gente. Muitos viam os resgates como um esforço pontual, um ato isolado, mas não compreendiam que o verdadeiro desafio era mudar a mentalidade das pessoas em relação aos animais. Mariana e sua equipe precisavam não apenas salvar cães, mas educar a população sobre a responsabilidade que todos tinham em relação aos animais. A história de Caramelo, com todas as suas dificuldades e superações, se tornou a principal ferramenta de Mariana nesse processo educativo. Mas isso exigia mais do que simples palavras. Ela precisava ir além, fazer com que as pessoas entendessem que, ao adotar um animal, estavam também assumindo um compromisso de amor e responsabilidade. A história de Caramelo e de tantos outros cães poderia ser um exemplo, mas era necessário que mais pessoas se engajassem ativamente na causa. A maior dificuldade, para Mariana, foi perceber que não se tratava apenas de salvar os animais, mas de salvar uma mentalidade. Mudar a visão da sociedade sobre o abandono e a adoção de animais exigia tempo e paciência. Ela sabia que precisava de mais do que um discurso emocionante ou um post nas redes sociais. Era necessário transformar aquela energia positiva e inspiradora em algo palpável, algo que motivasse as pessoas a agir. Foi então que Mariana decidiu ampliar a missão. Se o resgate de animais era fundamental, a conscientização e a educação também eram essenciais. Ela iniciou workshops e palestras em escolas, criando programas de sensibilização nas redes sociais, com vídeos educativos e histórias reais de adoção, como a de Caramelo, para tocar os corações das pessoas. O objetivo era claro, de inspirar as pessoas a entenderem que cada vida de um animal resgatado representava um novo começo, mas que esse começo dependia do compromisso e do cuidado a longo prazo. E enquanto isso acontecia, a história de Caramelo, que agora era uma grande fonte de inspiração, também começava a ser compartilhada em outras cidades, inspirando novas iniciativas de resgates. Mais ONGs começaram a surgir, se baseando no exemplo de Mariana e no poder da adoção responsável. A própria Patrícia, mãe de Caramelo, não ficou para trás. Ela se tornou uma ativista da causa, ajudando Mariana a expandir o trabalho e a alcançar ainda mais pessoas. Porém, os desafios não pararam por aí. Mariana enfrentava a dificuldade de administrar tantas demandas e ao mesmo tempo manter sua saúde emocional. Ela se via constantemente dividida entre os cães resgatados, as campanhas de arrecadação e a necessidade de cuidar de si mesma. Havia momentos em que ela sentia que o fardo era pesado demais, mas sempre que olhava para Caramelo, sua força e resiliência lhe davam ânimo para seguir em frente. O maior aprendizado de Mariana foi que não se tratava apenas de salvar os animais, mas também de salvar as pessoas, ajudando-as a perceber o impacto que um simples gesto de amor poderia ter. Caramelo,
por sua vez, continuava a ser uma fiel companheira, sempre ao lado de Mariana nos momentos mais difíceis, oferecendo um alicerce de amor incondicional. Caramelo já não era mais apenas uma cachorrinha resgatada, ela era uma representante do que o verdadeiro cuidado pode fazer. Em um determinado evento, Mariana teve a oportunidade de se reunir com autoridades locais e outras organizações de proteção animal para discutir um novo projeto de lei que incentivava a adoção e regulamentava o abandono de animais nas ruas. A força da história de Caramelo foi essencial nesse momento, pois a emoção e a dedicação de Mariana e seus colaboradores foram fundamentais para conquistar o apoio necessário para que o projeto fosse aprovado. O trabalho de Mariana, com o apoio de Caramelo, já estava mudando a forma como as políticas públicas lidavam com o abandono animal. Ao final de cada evento, ao ver mais cães resgatados e mais pessoas se comprometendo com a causa, Mariana sentia uma profunda sensação de que, sim, estava cumprindo sua missão. Caramelo, mesmo distante de seu antigo abrigo, continuava sendo um símbolo, uma referência de que as vidas dos animais de rua podiam, sim, ser transformadas. O trabalho, embora árduo, estava gerando resultados, e o impacto de uma única cachorrinha abandonada no lixão reverberava agora por toda a sociedade. E assim, mais uma vez, Caramelo provava que os milagres acontecem quando há amor e dedicação. Ela não só havia mudado a vida de Mariana, mas agora, com o apoio da comunidade, estava ajudando a mudar a realidade de milhares de animais abandonados, oferecendo-lhes um futuro melhor, um futuro cheio de esperança e amor. Era uma tarde tranquila de outono quando Mariana sentou-se no banco de madeira do jardim da casa de Patrícia, observando Caramelo correr livremente pelo gramado. A cachorrinha saltava e brincava com uma energia contagiante, sua pelagem brilhando sob a luz suave do sol, refletindo a alegria e liberdade que ela havia conquistado após tantos desafios. Mariana olhou para ela com um sorriso no rosto, o coração apertado de emoção. Caramelo não era mais aquela cachorrinha frágil e desesperada que fora encontrada no lixão. Ela era a personificação da resiliência, da esperança e da transformação. A jornada de Caramelo, que começou em circunstâncias tão cruéis, havia dado origem a algo muito maior do que Mariana jamais poderia imaginar. Aquela cachorrinha havia sido um farol de luz em um mundo que muitas vezes parece escuro e cruel, e agora, ela era um símbolo de tudo o que era possível quando se escolhe acreditar no poder do amor incondicional. Mariana sabia que, por trás de cada sorriso de Caramelo, havia uma história de superação e de pessoas dispostas a fazer a diferença. Ao longo dos meses, o trabalho de resgate e conscientização cresceu de uma maneira que Mariana nunca pensou ser possível. Quando ela resgatou Caramelo, seu coração estava cheio de desespero, mas também de esperança. Ela queria mostrar ao mundo que os cães de rua mereciam uma segunda chance, mereciam ser vistos como seres vivos, com sentimentos, com uma história, com um futuro. Mas a história de Caramelo foi muito além disso. Ela não só mudou a vida de Mariana, mas também transformou a vida de muitos outros cães abandonados, e de maneira surpreendente, tocou o coração de milhares de pessoas. O projeto de resgates que começou pequeno, com a ajuda de alguns voluntários e do apoio de amigos e familiares, logo se espalhou por várias cidades do Brasil. Mariana criou uma rede de apoio, uma verdadeira família de pessoas dispostas a resgatar e cuidar dos animais abandonados. Cada resgate era uma vitória, cada adoção, uma celebração. Mas nada disso teria sido possível sem a força de Caramelo, sem a coragem daquela cachorrinha que, mesmo após o sofrimento, não desistiu de lutar pela vida. Ela, sem saber, havia se tornado a alma de um movimento que estava transformando a realidade dos cães de rua. Mas não era só isso. A história de Caramelo também estava mudando a maneira como as pessoas viam os animais abandonados. Antes de Caramelo, muitos viam os cães de rua como o problema, algo distante e sem solução. Mas à medida que as campanhas de conscientização ganhavam força e a história de Caramelo era compartilhada em todas as redes sociais, mais e mais pessoas começaram a ver os cães de rua como vidas que mereciam respeito e compaixão. O movimento de resgates ganhou uma força imensa, e o trabalho de Mariana começou a ser reconhecido em todo o país. Mariana, que inicialmente lutava sozinha, agora estava cercada por uma rede de voluntários, ativistas e até mesmo empresas que abraçaram a causa com paixão. A cada evento, a cada campanha, o número de adoções aumentava.
As escolas estavam cada vez mais envolvidas, e as crianças, com seus corações cheios de empatia, começaram a ensinar seus pais e familiares sobre a importância de adotar animais e de cuidar deles com carinho e responsabilidade. O Brasil estava começando a entender o verdadeiro significado de adoção responsável. E tudo isso era possível graças à coragem de Caramelo. Em uma das visitas mais emocionantes, Mariana foi convidada a dar uma palestra em uma escola primária na cidade de São Paulo. Ela sabia que ali, naquele momento, estava diante de um público que poderia mudar a história. As crianças ouviram atentamente enquanto Mariana contava a história de Caramelo. Os olhos delas brilhavam de curiosidade, mas também de um profundo respeito e carinho. Ao terminar a palestra, uma das meninas se aproximou e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: "Eu sempre pedi para meus pais adotarem um cachorro. Agora eu sei que, se eles não fizerem isso, vou ficar muito triste. Eu quero ajudar." Mariana, emocionada, se agachou e abraçou a menina. Ela sabia que aquela criança, com sua pequena voz, seria uma defensora dos animais pelo resto da vida. Mas a jornada de Caramelo e Mariana não se limitava ao trabalho de conscientização. Elas estavam fazendo história na prática. O abrigo que Mariana começou com apenas alguns cães agora se tornará um centro de adoção altamente estruturado, com veterinários, adestradores e outros profissionais dedicados a garantir que os animais resgatados fossem saudáveis, felizes e prontos para encontrar um lar definitivo. O centro se tornava um símbolo de esperança, um lugar onde os cães resgatados não eram apenas cuidados, mas também eram preparados para uma nova vida. Caramelo, sempre ao lado de Mariana, se tornou a embaixadora não oficial do centro. Ela estava em todas as campanhas, em todos os vídeos e fotos que eram compartilhados. Cada vez que as pessoas viam a história dela, mais se sentiam motivadas a ajudar. E não demorou muito para que a história de Caramelo se espalhasse além das fronteiras do Brasil. Organizações internacionais de proteção animal começaram a se interessar pelo trabalho de Mariana e ofereceram parcerias para expandir o projeto para outros países. O que começou com uma cachorrinha resgatada no lixão havia se transformado em um movimento global de amor e compaixão pelos animais. Mas nada disso seria possível sem a relação especial entre Mariana e Caramelo. A cada dia que passava, a confiança e o amor entre elas se fortaleciam. Quando Mariana olhava para a cachorrinha, via mais do que uma amiga, via uma alma que havia salvado a sua vida. Se Caramelo não tivesse aparecido no lixão, Mariana talvez nunca tivesse descoberto sua verdadeira missão. Era como se o destino tivesse juntado duas almas, uma humana e uma canina, para mudar o mundo. Com o tempo, o centro de adoção se expandiu ainda mais, e Mariana começou a treinar outros voluntários para liderar o movimento em diferentes regiões do Brasil. A história de Caramelo, que já era famosa, agora estava no coração de cada novo resgatado, de cada novo adotante. Cada cão que saía do abrigo com uma nova família carregava consigo a mensagem de que a vida, mesmo nas situações mais difíceis, podia ser cheia de esperança. E, enquanto tudo isso acontecia, Caramelo continuava a sua vida ao lado de Patrícia, brincando nos jardins e sendo a companhia fiel de Mariana. Patrícia, que sempre fora uma amiga fiel de Mariana, agora também se envolvia ativamente na causa. Ela ajudava nas campanhas de adoção e conscientização, e, com sua ajuda, o trabalho de resgatar e educar pessoas continuava a crescer. A cada vez que Patrícia olhava para Caramelo, ela se sentia grata pela oportunidade de ter aquela cachorrinha maravilhosa em sua vida. Caramelo havia dado a ela uma nova perspectiva, uma nova missão. Ela não era apenas uma adotante, ela era uma defensora dos animais, assim como Mariana. O que começou como um pequeno resgate se tornou uma revolução silenciosa, mas poderosa. A cada vida salva, a cada adoção feita, a cada coração tocado pela história de Caramelo, Mariana e sua equipe sabiam que estavam construindo um futuro melhor para os animais do Brasil. O trabalho estava longe de acabar, mas, em seu coração, Mariana sentia que a missão de Caramelo, a missão delas duas, estava cumprida. Em cada evento de adoção, em cada palestra, em cada campanha de arrecadação de fundos, Mariana e Caramelo estavam fazendo história. O amor e a dedicação delas haviam plantado as sementes de uma sociedade mais justa e compassiva. E, ao olhar para Caramelo, brincando e correndo alegremente, Mariana sabia que a missão continuaria, pois, de alguma forma,
Caramelo se tornaria um legado eterno, não apenas para ela e Patrícia, mas para o Brasil inteiro. A missão de salvar animais e educar as pessoas estava apenas começando, e Caramelo, com seu espírito indomável, continuaria a inspirar todos que conhecessem sua história. E assim, o que começou como um milagre se tornou uma revolução de amor, compaixão e esperança. Caramelo, a cachorrinha resgatada do lixão, havia transformado não só a vida de Mariana, mas a vida de milhares de animais e pessoas. Sua história seria lembrada para sempre, como um lembrete de que, às vezes, as maiores mudanças começam com um pequeno gesto de compaixão. E, por meio de Caramelo, o mundo se tornaria um lugar melhor, um lugar onde todos os cães, de rua ou não, teriam a chance de ser amados e cuidados. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o gratidão, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.